Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução para você. Que tal trabalhar para você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Crise de ansiedade, uma depressão, aí rapidamente você começa a pensar sobre por que eu estou no meio dessa dificuldade e geralmente a palavra propósito vem na mente. O propósito é uma coisa simples de se explicar. Primeiro, o propósito é tudo aquilo que você vai fazer a vida toda, mas as pessoas que saem ganhando, não você. Certo. Então, por exemplo, a sua profissão, ela não é o seu propósito. Ela pode estar até conectada ao propósito, mas não necessariamente é. Porque você que ganha o salário daquela profissão. Certo. Agora, por exemplo, eu como pregador, né, eu quando estou pregando, são as pessoas que estão recebendo aquela mensagem de alguma forma estão crescendo. Por exemplo, assim, mas você prega para Deus? Eu falei, não, eu prego para as pessoas, não tem como você pregar para Deus, ele sabe mais do que eu. Eu não tenho nada para pregar para Deus, eu prego para as pessoas mesmo, né? Mas eu faço isso como um chamado, como um propósito. Só que o que a gente tem que entender é que as pessoas também fantasiam muito sobre propósito. Certo. Propósito é algo simples. Por exemplo, para você vai ser simples ter certeza do seu propósito. Se a internet acabasse hoje o teu dinheiro é feito na internet, né? A forma como você Grande parte. ajuda as pessoas é feito na internet. Começou na internet, né? Se a internet acabasse hoje, não existe mais agora internet, o que você faria? Já parou para pensar? Nunca parei para pensar. Se tivesse acabasse hoje, o que eu faria? Cara, eu continuaria tocando meus negócios. Eu tenho negócio imobiliário, fui corretor de imóveis. Em termos de tempo e trabalho, eu continuaria fazendo negócios ali, sempre ligado a pessoas. Eu até brinco com o meu time. Tem dia que aqui tá muito cheio, gente demais. E aí eu falo, nossa, que bom que aqui tá cheio. O dia que eu chego, tá a maior parte de home office, que a galera é bem livre, eu fico triste pra caramba, que não tem ninguém aqui na empresa. Então eu teria certeza que eu investiria meu tempo em algum trabalho que eu teria muitas pessoas ali em volta de mim, porque eu não gosto de não ter. Agora, se a internet acabar, com certeza eu iria para o ramo imobiliário, que é algo que eu amo, que eu faço. Com certeza eu ia continuar com os meus negócios como um todo, sempre ligado a pessoas. Quanto mais cheio tiver a casa, eu estou mais feliz. Eu lembro que eu ia nas obras pegando com meu pai, quanto mais cheia a obra de pedreiro e tudo, eu ficava, nossa, que massa tá aqui. E se estivesse vazio, acabou o crochô, achava paia. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas confundem a ferramenta de cumprimento do propósito com o propósito. Eu estava com uma dupla sertaneja muito famosa aqui no Brasil, esses dias viajando. Ele falou, cara, o meu propósito de vida é cantar. Eu falei, não, mano. Então quer dizer que se der um nódulo nas tuas cordas vocais, acabou o teu propósito de vida, você pode morrer? Cantar é uma ferramenta, né? E da mesma forma que, por exemplo, fazer negócios na internet é só uma ferramenta do teu propósito. Canal. O que fica claro para mim, por exemplo, do Marcos Paulo, é que o teu propósito de vida está muito conectado a melhorar a vida das pessoas através de algum tipo de empreendimento. Isso é um tipo de propósito. Então, por exemplo, se não fosse a internet, ia ser imobiliário. Se não fosse imobiliário, ia ser agropecuário. Mas você ia dar um jeito de chamar as pessoas, educá-las naquilo que você está fazendo. Total. Quando você começa a dar para as pessoas, principalmente educação, porque às vezes você dá oportunidade, a pessoa não aproveita, você dá dinheiro, a pessoa joga fora porque não sabe lidar, mas quando você dá educação, é a melhor chance que você está dando. Então, tem gente que tem um propósito de vida de transformar a vida das pessoas, que é o caso de grandes palestrantes. Tem gente que tem a capacidade de melhorar a vida das pessoas, que eu acho que é o teu caso. Olhando de longe, eu vejo o seguinte, se eu começar a te escutar, eu vou melhorar, como melhorei em algumas coisas de vendas na internet escutando. Então, tipo assim, legal, eu vou escutar o Marcos Paulo, porque isso que ele faz é verdade. A parte verdadeira do ser humano, porque tem várias partes mascaradas de todo ser humano, mas a parte verdadeira revela muito do propósito, cara. Isso realmente é verdade na vida dele. Cara, isso realmente muda a vida das pessoas e você tem facilidade em fazer. Então isso quer dizer que quando você pega alguma coisa, você consegue melhorar a vida da pessoa. Eu ganho mais dinheiro se eu te escuto. Eu melhoro tal coisa na minha vida se eu te escuto. Então tem esses propósitos. O meu propósito de vida, por exemplo, é treinar as pessoas para o fim, para elas terminarem bem. Eu sempre penso nisso. O meu primeiro desafio é eu terminar bem. Porque o que eu tenho isso hoje não quer dizer absolutamente nada. Se eu fizer uma besteira, amanhã acaba tudo. Certo. Se eu não lidar bem com o meu dinheiro, amanhã eu morro pobre. Se eu falhar,
com a minha esposa eu perco minha família, se eu falhar com Deus eu perco minha intimidade. Então nada é garantido nessa vida. A gente tem que lutar todos os dias para construir o nosso fim. E é por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Se você cuida do teu corpo, você tem que cuidar pelo menos 5 vezes por semana. Não é uma vez por semana que você vai na academia. Tem que ir pelo menos 4, 5 vezes. Ou seja, cuidar é uma coisa diária, cara. Quando a Bíblia diz que a gente tem que cuidar para não cair, olha para o teu propósito, olha para a tua família, olha para as coisas que eu já te entreguei. Não me pede mais se você já não está administrando bem o que eu já entreguei. São vários tipos de cuidado que a gente tem que ter. E tudo isso sempre está conectado ao propósito. Então eu paro para pensar, mesmo na época de antes de eu quebrar, que eu tinha agência de turismo, eu sempre quis, de alguma forma, treinar as pessoas. Eu lembro que eu levava as pessoas para Israel, na época que eu tinha agência, e eu falava, por que a gente não passa na Universidade Hebraica de Jerusalém, faz um curso de Apocalipse? Eu era muito ligado à teologia nessa época. Eu sempre queria preparar as pessoas, mesmo estando no turismo. Legal. Sempre foi uma tendência minha. Então, quando eu me descobri como pregador, como treinador de pessoas, que isso sempre teve em mim, me descobri porque não cai do céu, já estava em mim. Eu só não percebia. Meus resultados começaram a chegar. Geralmente, seus resultados vão estar ligados ao cumprimento do seu propósito, ainda que você não tenha claro o que é esse propósito. Eu não tenho dúvida que enquanto você estiver melhorando a vida das pessoas, não vai parar de vir resultados para a sua vida. E a pessoa que está escutando a gente, quando você descobre o seu propósito, ou mesmo que sem perceber, ou seja, sem intenção, você está cumprindo o seu propósito, não tem como não ter resultado. Boa, então um sintoma para saber se está no propósito ou não seria os frutos, o resultado. A Bíblia diz, pelos frutos se conhece a árvore. Então, você sempre vai dar fruto que está conectado ao tipo de árvore que você é. Né? Então, o limoeiro vai dar limão. Então, o seu propósito ele vai ficar claro através dos seus resultados. Por exemplo, existem propósitos que estão conectados a legado. O apóstolo Paulo, ele morreu pobre, cara. E um cara daquele tamanho não era para morrer pobre. Mas aqui o propósito dele não está conectado à riqueza, está conectado a legado. Passaram-se 2000 anos da morte do apóstolo Paulo, a gente está aqui falando dele numa cidade que ele nunca nem apareceu. Certo. Isso é legado. Tem propósitos que conectam a legado, tem propósitos que conectam a finanças. E quando eu digo finanças, como o propósito está ligado a outras pessoas, está ligado a uma riqueza que vai ser distribuída a outros. Ou seja, você vai dar muito emprego, você vai, através desse dinheiro, fornecer muita educação para quem nunca teria. Então, cada propósito gera um tipo de resultado. E o problema é que as pessoas, elas desejam o resultado tal, mas não querem viver o propósito que provoca esse resultado. Processo para chegar lá, né? Não quer, as pessoas não querem. Então, tipo assim, a maioria das coisas que as pessoas estão desejando em casa agora, elas nunca vão ter, porque elas não estão dispostas a sair da cama agora, sair do sofá agora e fazer o que tem que fazer.